Desde os primórdios da humanidade, o ser humano olha para o desconhecido em busca de respostas. O ocultismo e o esoterismo caminham lado a lado com a história, seja nos rituais de antigas civilizações, nos símbolos gravados em pedras, nas sociedades secretas que se escondem nas sombras ou nos livros proibidos que prometem revelar mistérios além da razão. Entre crenças, práticas espirituais, magia, cultos e segredos guardados por iniciados, existe um vasto mundo subterrâneo de ideias, de personagens e conceitos que vão do místico ao bizarro. E é nisto que vamos nos aprofundar hoje, no iceberg do ocultismo e do esoterismo. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. Numerologia. A numerologia é uma prática esotérica que busca nos números um significado oculto, relacionando-os com pessoas, eventos e forças da natureza. A ideia é que cada número possui uma espécie de vibração, capaz de influenciar a vida e a personalidade. Além dos números em si, também se analisa o valor das letras em nomes e palavras, como se o universo tivesse um código secreto que pudesse ser decifrado dessa forma. Essa visão tem origem muito antiga. Pitágoras, no século 6 a.C., defendia que todo o cosmos estava ligado por uma harmonia matemática, conhecida como harmonia das esferas. Ao longo do tempo, essa noção inspirou filósofos, religiosos e tradições diversas, desde a Cábala judaica até os textos indianos dos Vedas e rituais do Antigo Egito. Até mesmo pensadores cristãos como Santo Agostinho acreditavam que os números representavam uma linguagem universal oferecida por Deus para revelar a ordem da criação. Com o passar dos séculos, a numerologia foi se afastando do campo científico e se aproximando de práticas de adivinhação, como a astrologia e a alquimia. Ainda assim, os números mantiveram forte presença simbólica em várias culturas. No cristianismo, por exemplo, o 3 e o 7 assumem papéis bem centrais. O mundo teria sido criado em 7 dias, e o número 3 surge em passagens importantes da vida de Jesus. Até números maiores, como o 888, foram vistos como símbolos divinos, sendo reverenciados em certas vertentes religiosas. Hoje, a numerologia ainda desperta curiosidade. Para alguns, não passa de superstição sem base real. Para outros, é uma chave que permite enxergar padrões invisíveis e compreender um lado oculto da existência, seja como ferramenta espiritual ou como simples tradição simbólica. Ela continua sendo uma forma de buscar sentido para além da lógica do dia a dia. Astrologia. A astrologia é uma prática antiga que busca entender como os astros influenciam a vida humana. Ela relaciona o movimento do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas com traços de personalidade,
relacionamentos e até o destino das pessoas. Apesar da sua popularidade em várias culturas e religiões, como no hinduísmo, a ciência a classifica como pseudociência, já que não há provas sólidas que confirmem seus princípios dentro do método científico. Ainda assim, a astrologia nunca perdeu espaço. Para muitos, ela funciona como um oráculo, uma forma de orientação diante das incertezas da vida. A base do pensamento astrológico é a ligação entre o céu e a Terra. Os planetas, ao se moverem, refletiriam influências sobre os acontecimentos e a personalidade humana. Mapas astrais são usados para tentar traduzir essa relação em previsões e interpretações. Uma das críticas mais fortes vem do estudo de gêmeos idênticos. Pela lógica astrológica, eles deveriam ter vidas semelhantes, já que nasceram sob as mesmas condições celestes, mas na prática seguem caminhos diferentes, muitas vezes opostos. Além disso, as previsões costumam ser vagas e genéricas, se encaixando facilmente em qualquer pessoa, o que reforça ainda mais o ceticismo. Apesar das críticas, a astrologia continua sendo uma tradição simbólica e cultural muito importante. Muitos a veem não como ciência, mas como ferramenta de autoconhecimento, de arte ou até uma linguagem poética para lidar com o mistério da vida. New Age. O movimento New Age surgiu nas décadas de 70 e 80, com a proposta de transformar a vida interior das pessoas e trazer uma nova visão de mundo baseada em amor, luz e cura. Ela se inspirou em tradições antigas como o gnosticismo, a teosofia, o espiritismo e até influências da maçonaria, reunindo práticas como meditação, astrologia, terapias alternativas e contato com entidades espirituais, tudo voltado para a ideia da Era do Aquário, um tempo de renovação coletiva. Uma característica marcante da New Age é a sua flexibilidade. Alguns a veem como religião, outros como cultura ou espiritualidade pessoal. Muitos dos seus adeptos se consideram apenas buscadores espirituais, misturando elementos de diferentes tradições como hinduísmo, budismo, cristianismo místico e crenças ufológicas, criando uma prática espiritual personalizada que foge de rótulos rígidos. No centro dessa espiritualidade está a ideia de que tudo no universo está interligado e que o divino não é algo distante, mas parte de cada pessoa. A ênfase está na autoridade do eu interior, permitindo que cada indivíduo acesse diretamente essa energia, essa sabedoria e também sirva como meio de orientação, de meditação, canalizações ou terapias alternativas. Apesar das muitas críticas, a New Age deixou marcas importantes na cultura contemporânea, influenciando música, literatura, cinema e até práticas de bem-estar. Tarô. O tarô é um baralho composto por 78 cartas chamadas arcanos, que significa mistério ou segredo. Elas se dividem em dois grupos, os 22 arcanos maiores, ligados às forças universais e arquétipos humanos, e os 56 arcanos menores, que representam situações cotidianas e experiências práticas, organizados em 4 naipes: ouros, espadas, copas e paus, cada um com cartas numeradas e figuras da corte medieval. O uso do tarô como ferramenta de adivinhação se consolidou no século XVIII, quando suas cartas passaram a ser associadas à astrologia, à cabalá e à alquimia. Nessa época, os trunfos foram chamados de arcanos maiores, enquanto os demais se tornaram arcanos menores, cada carta recebendo interpretações simbólicas ligadas à vida, aos mistérios e aos segredos do ser humano. A origem do tarô remonta ao norte da Itália, entre 1410 e 1430, quando surgiu como um jogo de cartas da nobreza. Nessa época, ainda não havia ligação com a adivinhação. O funcionamento do tarô se baseia na aleatoriedade. Escolher cartas ao acaso é visto como um reflexo simbólico do inconsciente e das energias do momento da consulta. Cada tiragem cria uma narrativa própria, oferecendo orientação, reflexões e possíveis caminhos para a vida,
tornando cada leitura única e pessoal. Neopaganismo. O neopaganismo reúne diversos movimentos religiosos modernos, inspirados nas antigas crenças pagãs pré-cristãs da Europa. Suas tradições são bem variadas, incluindo práticas politeístas, animistas, panteístas e outras formas espirituais. Alguns grupos criam práticas totalmente novas, enquanto outros buscam reconstruir antigas tradições com base em registros históricos e folclóricos. Muitas dessas religiões combinam elementos históricos com adaptações modernas, tentando equilibrar antigas tradições com a vida contemporânea. Os neopagãos estão presentes em várias regiões, mas se concentram principalmente em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e partes da Europa continental. Entre os grupos mais conhecidos está a Wicca, a maior religião neopagã, mas também existe o neodruidismo e o neopaganismo germânico e eslavo. O neopaganismo contemporâneo não é apenas uma retomada do passado, é uma expressão viva e dinâmica da espiritualidade, unindo tradições antigas e novas para explorar a conexão com a natureza, a divindade e a experiência humana. Alquimia. A alquimia é uma prática milenar que mistura misticismo, filosofia e experimentação com substâncias, sendo considerada hoje uma pseudociência. Embora não siga os métodos da ciência moderna, a alquimia foi fundamental para o desenvolvimento de técnicas que mais tarde deram origem à química. Historicamente, a alquimia se espalhou por diversas culturas, da China à Grécia, passando pelo Egito e chegando até a Europa medieval, através de traduções de textos árabes. Seus objetivos incluíam a transmutação de metais em ouro, a criação do elixir da longa-vida e a produção de vida artificial, os homúnculos, e a prosperidade material. A busca pela pedra filosofal simboliza a chave para alcançar essas metas, servindo tanto como objeto literal quanto como metáfora da perfeição espiritual. No plano simbólico, transformar metais em ouro representava a transformação interior do alquimista, elevando sua consciência e aproximando-o da perfeição universal. Conceitos como pedra filosofal e elixir da longa-vida eram, em grande parte, simbólicos, ligados à purificação espiritual. Alquimistas famosos como Nicolas Flamel usavam termos químicos como metáforas para proteger conhecimentos profundos e espirituais dos não iniciados. A alquimia se dividia em tradições ocidentais e chinesas. A ocidental passou por Alexandria, Grécia, Roma, mundo islâmico e Europa, incorporando influências judaicas, cabalísticas e herméticas. A chinesa, ligada ao budismo, focava mais no elixir da vida, com práticas como o Waidanshu, de manipulação de elementos, e Neidanshu, voltada ao aperfeiçoamento interno do corpo. Em essência, a alquimia é uma arte filosófica e espiritual, onde o objetivo maior é a transformação pessoal e a elevação junto à natureza e ao universo. Hermetismo. O hermetismo é uma tradição filosófica e mística, centrada nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, uma figura que une o deus grego Hermes e o deus egípcio Thoth. Ele ensina que o ser humano é um microcosmo refletindo o macrocosmo e que tudo no universo está conectado por uma força vital, chamada Anima Mundi. Para os hermetistas, a alquimia não era apenas uma protociência, mas uma linguagem simbólica capaz de revelar percepções profundas sobre a natureza e a essência humana. Os textos herméticos, conhecidos como Hermética, incluem obras como o Corpus Hermeticum e a Tábua da Esmeralda, abordando astrologia, magia e filosofia. Durante o Renascimento, pensadores como Marcílio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola integraram esses textos a tradições como neoplatonismo, cabala e cristianismo, criando uma influência duradoura na arte, na ciência e no esoterismo ocidental. No hermetismo, Deus é visto como o princípio supremo, imanente e transcendente,
e o universo é a expressão contínua da sua essência. O ser humano possui natureza dupla, mortal e imortal. A mortalidade traz mudanças e paixões, enquanto a imortalidade permite a ascensão ao conhecimento divino. A alma percorre um caminho de purificação, aproximando-se do divino, em um processo simbólico equivalente à grande obra da alquimia espiritual. A matéria é considerada receptáculo da energia vital, e a dualidade entre luz e sombra, bem e mal, masculino e feminino, serve ao equilíbrio cósmico. O hermetismo oferece uma visão do universo como vivo, ordenado e harmonioso, em que estudo, experiência e transcendência estão interligados. Ele inspira práticas místicas e esotéricas, exaltando o ser humano como reflexo do cosmos e capaz de alcançar sabedoria e união com a consciência universal. Satanismo. O satanismo é um conjunto de crenças filosóficas, ideológicas e sociais que, em algumas vertentes, envolve a veneração simbólica de figuras como Satanás, Beelzebub, Lilith e Belial. Essas entidades representam liberdade, individualismo e igualdade, princípios centrais do movimento. Suas origens podem ser traçadas a cultos antigos de figuras como Prometeu, Set e Moloque, antes de o cristianismo consolidar Satanás como inimigo de Deus e da humanidade. Na tradição cristã e islâmica, Satanás é visto como o anjo caído ou governante do submundo, cuja função é desafiar os humanos. No entanto, a partir do iluminismo e do romantismo, autores como John Milton e William Blake reinterpretaram Satanás como símbolo de rebeldia, livre-arbítrio e sabedoria. Essas ideias ajudaram a moldar uma vertente filosófica do satanismo, que valoriza questionamento, independência e crítica à estrutura do poder. O satanismo moderno apresenta diferentes vertentes. Por exemplo, o satanismo de Anton LaVey, fundado em 1966, vê Satanás como símbolo da natureza humana, promovendo o hedonismo, individualismo e moralidade baseada no olho por olho. Já o satanismo teísta considera as entidades como seres reais, usado para auxiliar o desenvolvimento do adepto, sem exigir submissão ou adoração. Os símbolos têm papel central no satanismo, destacando-se o pentagrama invertido e o hexagrama, usados desde a Mesopotâmia para fins mágicos e astronômicos. Eles foram reinterpretados no satanismo contemporâneo como representação de poder, conhecimento e da conexão entre liberdade, individualidade e contestações às normas religiosas tradicionais. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner foi um filósofo, educador, artista e esoterista, conhecido por fundar a antroposofia e criar iniciativas como a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica e a euritmia, desenvolvida com sua esposa Marie Steiner. Seus interesses iam além do ocultismo, abrangendo arte, literatura, arquitetura, filosofia, ciência, religião e práticas espirituais. A antroposofia, que é o núcleo do seu pensamento, é uma forma de conhecimento espiritual que busca revelar a dimensão divina adormecida no ser humano. É considerada uma ciência espiritual, oferecendo exercícios de concentração, percepção e reflexão para expandir a consciência e permitir experiências diretas do mundo espiritual. Para Steiner, esse desenvolvimento interior também transforma a relação do indivíduo com o mundo. Entre 1902 e 1912, ele liderou a Sociedade Teosófica na Alemanha, mas rompeu com o movimento ao perceber que o cristianismo e a figura de Cristo não recebiam destaque. Esse rompimento levou à fundação da Sociedade Antroposófica, no qual ele estruturou suas ideias conciliando o cristianismo com elementos de tradições orientais como karma e reencarnação.
Sua obra se consolidou principalmente por meio de conferências e escritos, buscando integrar espiritualidade, ciência e cultura. Steiner deixou um legado abrangente, influenciando educação, agricultura, medicina e artes, e oferecendo uma visão de desenvolvimento humano que une conhecimento, prática espiritual e consciência transformadora. Teosofia. A teosofia é um movimento filosófico e espiritual que busca compreender os mistérios da vida, da natureza e do divino por meio de uma sabedoria universal, acreditando que todas as religiões compartilham um mesmo tronco de ensinamentos. Suas raízes vêm do neoplatonismo, da Cabalá, do hermetismo e da gnose cristã, mas ganhou forma moderna no século XIX, com a fundação da Sociedade Teosófica em 1875 por Helena Blavatsky, tornando-se um movimento internacionalmente influente. O nome teosofia significa sabedoria divina, e para Helena Blavatsky não se tratava de uma nova religião, mas de uma reinterpretação de uma antiga sabedoria transmitida por diferentes culturas ao longo do tempo. A teosofia integrava conceitos do hinduísmo e do budismo, como o karma e a reencarnação, e também dialogava com tradições ocidentais, como a Cabalá, o cristianismo místico e o hermetismo, buscando unir filosofia, religião e ciência, e promover uma fraternidade universal da humanidade. Entre os ensinamentos centrais estão a crença na evolução espiritual da alma ao longo de múltiplas vidas, na existência de mestres iluminados ou Mahatmas, que guiam a humanidade, e na ideia de que o mal nasce da ignorância. A doutrina prega que todos os seres podem ascender a estados de maior sabedoria, paz e felicidade, oferecendo uma visão otimista da espiritualidade e rejeitando conceitos de condenação eterna. Apesar das muitas críticas, incluindo acusações de fraude contra Blavatsky e escândalos envolvendo outros líderes, a teosofia deixou um legado duradouro. Ela aproximou tradições orientais e ocidentais, influenciou o esoterismo moderno e continua a ser referência para quem busca uma visão que combina espiritualidade, ciência e filosofia, em busca da sabedoria universal. Gnosticismo. O gnosticismo foi um movimento filosófico e religioso que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, no Mediterrâneo, onde se misturavam influências judaicas, cristãs, helenísticas e orientais. Seus adeptos acreditavam que o mundo material foi criado por uma entidade inferior chamada Demiurgo, que aprisionava a centelha divina dentro do ser humano. A libertação dessa centelha só seria possível por meio da gnose, um conhecimento espiritual direto e transformador sobre a realidade e sobre si mesmo. Embora houvesse diversas correntes gnósticas, todas compartilhavam pontos centrais: visão negativa do mundo físico, distinção entre um Deus supremo e o Criador imperfeito, e a busca da salvação por meio do conhecimento. Esse pensamento se misturou ao cristianismo primitivo, mas foi rapidamente condenado como heresia, com críticos como Irineu de Leão denunciando essas doutrinas como uma ameaça à fé oficial. O termo gnosticismo surgiu apenas no século XVII, mas a palavra gnósticos, do grego, já significava aquele que conhece. Entre os grupos gnósticos estavam os setianistas, valentianos, ofitas e mandeístas, cada um reinterpretando os mitos bíblicos e a figura de Cristo de forma própria. A tradição incluía conceitos como éons, arcontes, pleroma e sofia, a sabedoria, que explicavam a origem da imperfeição do mundo e a condição humana do espírito aprisionado em um corpo corruptível. Embora tenha perdido força após os séculos I e III, o gnosticismo deixou marcas profundas no pensamento ocidental e influenciou tradições esotéricas do Renascimento, correntes místicas modernas e práticas religiosas como o mandeísmo. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 45 trouxe à luz textos antigos, permitindo um estudo mais completo dessa tradição, revelando sua riqueza, diversidade e impacto duradouro na espiritualidade. Cabalá.
A Cabalá é uma tradição mística do judaísmo que busca compreender a relação entre Deus e o universo. Para os cabalistas, existe um aspecto divino infinito chamado Ein Sof, e o mundo visível é apenas uma manifestação limitada desse mistério. Estudar a Cabalá permite acessar sentidos ocultos da Torá e revelar camadas mais profundas da realidade espiritual. Embora suas raízes sejam bem antigas, a Cabalá ganhou forma entre os séculos 12 e 13 na Espanha e no sul da França. Um dos seus textos fundamentais é o Zohar, que interpreta a Torá de maneira simbólica e mística. No século 16, Isaac Luria reformulou a tradição, criando a Cabala Luriânica, que influenciou o judaísmo assídico e moldou grande parte da visão cabalística moderna. Entre seus conceitos centrais estão os pardes, níveis de interpretação da Torá que vão da leitura literal aos segredos espirituais, e as Sefirot, representadas na árvore da vida, que simbolizam aspectos da manifestação divina e da jornada humana em busca de elevação espiritual. Esses ensinamentos têm como objetivo aproximar o ser humano da essência divina e revelar os sentidos ocultos da existência. Com o tempo, a Cabalá ultrapassou os limites do judaísmo, influenciando tradições cristãs e ocultistas, dando origem à Cabalá cristã e hermética, e se incorporando a práticas de magia, alquimia e astrologia. Hoje, também aparece em contextos da New Age, muitas vezes simplificada. Apesar das adaptações, continua sendo um dos sistemas místicos mais influentes, oferecendo um caminho de transformação pessoal e da conexão com o divino. John Dee. John Dee era um matemático, astrônomo e conselheiro da rainha Elizabeth I, e ele estudava muito o oculto, tanto que era chamado de o Mago da Rainha. Ele acreditava que os segredos do universo não podiam ser entendidos apenas com ciência, mas também por símbolos, rituais e pela linguagem dos anjos. Sua vida foi uma ponte entre o conhecimento científico da época e os mistérios invisíveis que ele buscava desvendar. Em 1564, ele publicou o Monas Hieroglyphica, um tratado sobre um símbolo criado por ele que unia astrologia, alquimia e hermetismo. Para John Dee, esse símbolo era uma chave capaz de mostrar a unidade do universo, ligando o céu, a terra, o espírito e a matéria. Ele via nesse hieróglifo um mapa que revelava a ordem profunda das coisas e oferecia uma visão dos ciclos e forças que regem a realidade. John Dee trabalhou em parceria com Edward Kelly, um médium que o ajudava a receber mensagens de seres celestiais. Eles afirmavam se comunicar em enoquiano, a linguagem dos anjos, registrando sinais e palavras do mundo espiritual, com espelhos de obsidiana e cristais. O objetivo era unir o conhecimento divino e humano, entendendo os mistérios da vida, da natureza e do espírito. Além disso, ele colecionava livros e objetos mágicos, como o Book of Soiga e espelhos de obsidiana, usados para acessar dimensões invisíveis. Mesmo terminando seus dias esquecidos em pobreza, suas descobertas influenciaram a magia cerimonial moderna. Seus manuscritos e o sistema enoquiano permanecem como legado, consolidando John Dee como um estudioso, mago e buscador incansável da linguagem secreta do universo. Edward Kelly. Edward Kelly é também uma das figuras mais enigmáticas do ocultismo renascentista, cercado de lendas que o transformaram tanto em visionário quanto em charlatão. Ele atuava ao lado de John Dee como médium, sendo o canal através do qual vozes angelicais supostamente se manifestavam. Diferente de John Dee, que era ligado à ciência e à academia, Edward Kelly tinha um passado misterioso e rumores de falsificação, mas era ele quem se sentava diante de cristais e espelhos negros e relatava ver entidades de luz transmitindo mensagens do além. Durante as sessões com John Dee, Edward Kelly descrevia figuras angelicais, símbolos luminosos e palavras de uma língua desconhecida. Ele ditava as revelações
enquanto John Dee registrava cada detalhe em seus diários. Dessa parceria nasceu o sistema enoquiano, como eu disse anteriormente, um conjunto de tabelas, invocações e uma linguagem que, segundo afirmavam, havia sido entregue diretamente pelos anjos. Para ambos, o objetivo não era praticar magia, mas restaurar a sabedoria perdida de Adão e aproximar a humanidade do divino. O temperamento de Kelly contrastava com a disciplina de John Dee, onde ele buscava iluminação e rigor. Edward Kelly muitas vezes perseguia poder e prestígio. Há suspeitas de que suas visões podiam ter sido manipuladas e que seus interesses iam além do espiritual. Mesmo assim, as experiências que ele descrevia no espelho de obsidiana fascinavam e impressionavam, como se realmente abrisse uma janela para mundos invisíveis. Apesar das muitas dúvidas sobre a sua sinceridade, Edward Kelly deixou uma marca indelével no ocultismo ocidental. Ele é lembrado como um médium que deu voz a um dos sistemas mágicos mais complexos da história. Visionário, farsante ou mensageiro celestial, a sua história continua envolta em mistério ao lado de John Dee. Rosacrucianismo. O Rosacrucianismo nasceu na Europa no século XVII, marcado por manifestos anônimos que prometiam uma reforma espiritual e cultural da humanidade. Esses textos apresentavam Christian Rosenkreuz como símbolo da fraternidade, misturando elementos de hermetismo, alquimia, ciência e espiritualidade cristã. Mesmo que sua existência real seja incerta, o movimento se consolidou como uma corrente que buscava unir a razão e o misticismo em um período de grandes transformações culturais e religiosas. A história de Rosenkreuz combina lenda e alegoria. Diz-se que ele viajou pelo Oriente, estudou ocultismo e fundou uma confraria dedicada ao bem da humanidade. Após a sua morte, a suposta redescoberta da sua tumba no século XVII reacendeu o ideal rosacruciano, tornando a mistura de mito e filosofia uma poderosa inspiração para ocultistas e pensadores interessados em uma ciência secreta preservada ao longo dos tempos. A influência do rosacrucianismo ultrapassou o século XVII, dialogando com a maçonaria, o pietismo e outras correntes esotéricas. Diversas ordens modernas, como a Mork e Fraternitas Rosacrucis, reivindicam essa herança, reinterpretando seus princípios. Hoje, o rosacrucianismo continua como tradição místico-filosófica, oferecendo um caminho de busca interior que une símbolos, alegorias e ensinamentos espirituais sobre a relação entre o ser humano, o cosmos e também o divino. O Kybalion. O Kybalion, publicado em 1908 sob o pseudônimo de Três Iniciados, é uma síntese moderna dos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, com raízes no hermetismo egípcio e grego. Ele tornou-se referência no movimento do Novo Pensamento do início do século XX e influenciou ideias como a lei da atração. Embora apresente seus ensinamentos como tradição milenar transmitida de mestre a discípulo, muitos estudiosos consideram o conteúdo uma adaptação moderna dos princípios herméticos para o público da época. O livro organiza a sua filosofia em 7 princípios fundamentais: o mentalismo, que afirma que o universo é criação da mente; a correspondência, resumida em o que está em cima é como o que está embaixo; vibração, que sustenta que nada permanece imóvel; polaridade, que vê os opostos como extremos da mesma essência; ritmo, sobre o fluxo natural da vida; causa e efeito, que nega o acaso e aponta as leis universais; e gênero, que entende masculino e feminino como forças complementares presentes em todos os planos da existência. Esses princípios funcionam como chaves para interpretar a realidade, oferecendo tanto metáforas filosóficas quanto orientações práticas. Por exemplo, o mentalismo mostra que compreender o poder da mente pode transformar a própria experiência.
Ritmo e polaridade revelam que estados opostos, como alegria e tristeza, são variações de uma mesma energia, e causa e efeito reforça a responsabilidade pelos próprios atos, indicando que escolhas conscientes podem moldar resultados. A autoria do Kybalion é muito envolta em mistério, mas tem a hipótese que é muito aceita que o seu criador é William Walker Atkinson, escritor prolífico da Yogi Publication Society. Possíveis coautores ligados ao esoterismo também são mencionados, como Paul Foster Case e Claude Bragdon. Independentemente da sua origem, a obra permanece influente, tornando os ensinamentos herméticos acessíveis a novos públicos e mantendo viva a tradição do hermetismo moderno. Telema. Telema é uma filosofia religiosa criada no início do século XX pelo ocultista inglês Aleister Crowley. Seu princípio central é resumido na frase "Faze o que tu queres, há de ser todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade". Essa mensagem foi revelada a Crowley em 1904 no Egito por uma entidade chamada Aiwass e registrada no Liber al Vel Legis, o livro da lei. Para os telemistas, seguidores da filosofia, a prática consiste em descobrir e viver conforme a própria verdadeira vontade, ou seja, o propósito profundo de cada indivíduo. A cosmologia de Telema se inspira na mitologia egípcia, com divindades como Nut, Hadit e Hahor-Kuit, representando princípios universais. Nut simboliza o infinito e a totalidade. Hadit representa a energia e a consciência concentrada, e Hahor-Kuit encarna a força ativa e o poder solar. Outras figuras como Babalon e Therion aparecem como arquétipos de desejo, liberdade e força primordial. Essas divindades funcionam mais como símbolos de processos espirituais e psicológicos do que como seres literais. A prática do telema combina rituais mágicos, meditação e disciplina mental, visando a realização da verdadeira vontade. Crowley definia a magia como a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade, considerando cada ato intencional um ato mágico. Eticamente, Telema não impõe regras rígidas, mas parte de um princípio de que cada pessoa deve buscar a sua verdadeira vontade, sem interferir na dos outros. Textos como Liber Os e Dever defendem direitos individuais e liberdade pessoal como fundamentais. Para Aleister Crowley, seguir a verdadeira vontade conduz a uma vida equilibrada, com propósito e integração com o universo, distanciando-se do hedonismo ou da satisfação dos desejos momentâneos. Tantra. O Tantra surgiu na Índia entre os primeiros séculos da Era Comum, dentro do hinduísmo e do budismo, e é um sistema espiritual que busca integrar corpo, mente e cosmos. O termo significa tecer e representa a união entre práticas e conhecimento, longe da visão ocidental que o reduz apenas ao sexo. Ele aparece nos Tantras, Agmas e Samhitas do hinduísmo e no budismo Vajrayana, onde influenciou rituais, arquitetura e filosofia. As suas raízes vêm de tradições pré-védicas, xamânicas e do yoga, com forte culto a divindades femininas, especialmente as matrikas. Os primeiros textos datam do século VI, mas a maior parte surgiu depois do século VIII, com destaque para regiões como Caxemira e Nepal. Muitos ascetas marginalizados ajudaram a espalhar o tantrismo, que acabou influenciando tradições maiores do hinduísmo, como o shivaísmo e o shaktismo. No ocidente, o Tantra ficou famoso por seu vínculo com práticas sexuais, mas isso é apenas uma parte restrita da tradição. O sexo, quando aparece, é tratado de forma ritual e meditativa, visto como símbolo da união entre forças masculinas e femininas e da energia criativa do universo. Para a maior parte das escolas, o Tantra é um caminho de disciplina, concentração e transformação interior, e não apenas de transgressão. Luciferianismo.
O luciferianismo é uma doutrina de caráter esotérico e gnóstico, que pode se manifestar tanto de forma filosófica em ordens e tradições secretas, quanto de forma religiosa em grupos minoritários. Seu foco está na figura de Lúcifer, entendido não como o inimigo da fé cristã, mas como portador da luz e símbolo do intelecto. Dentro do movimento existem duas principais vertentes: a teísta, que reconhece Lúcifer como uma entidade real, e a simbólica, que o vê como arquétipo do conhecimento, da liberdade e do autoaperfeiçoamento. Essa distinção também o separa do satanismo, embora em alguns casos as linhas entre as duas tradições meio que se cruzam. As origens do luciferianismo remontam a tradições antigas, como os cultos de mistério, a religião órfica e elementos da mitologia greco-romana. Em Roma, Lúcifer era o nome dado à estrela da manhã, associada ao planeta Vênus, vista como um prenúncio do nascer do Sol. Para os luciferianos, a principal busca está no despertar da faísca de Lúcifer dentro de si, entendida como o caminho para o autoconhecimento, a consciência e o exercício pleno do livre-arbítrio. Diferente da oposição religiosa característica do satanismo, o luciferianismo coloca sua ênfase no indivíduo e em sua jornada interior. Textos hebraicos como o livro de Isaías, que mencionam a estrela brilhante associada ao rei da Babilônia, foram reinterpretados ao longo dos séculos e acabaram vinculando essa imagem à tradição romana de Lúcifer, mostrando como os símbolos podem migrar de um contexto para o outro. Hoje, essa tradição segue em expansão e constante transformação, sendo interpretada ora como religião, ora como filosofia de vida. Em todas as formas, Lúcifer aparece como símbolo de luz interior que desafia o medo e incentiva cada indivíduo a buscar a sua própria essência. Eliphas Levi. Eliphas Levi, nascido Alphonse Louis Constant em 1810, é lembrado como um dos maiores ocultistas do século XIX. Filho de um sapateiro, desde cedo mostrou talento para o desenho, mas acabou direcionando a sua vida à vida religiosa. Seu nome adotado, Eliphas Levi Zahed, era uma tradução hebraica do seu nome de batismo, escolhida para reforçar a sua ligação com a tradição cabalística. Mesmo vindo de origem humilde, ele se destacou como escritor, mago cerimonial e referência central no ocultismo europeu. Na juventude, ele estudou em seminários, onde mergulhou em filosofia, teologia e línguas antigas. Com apenas 18 anos, já lia a Bíblia nos idiomas originais. Em 1835, ele foi ordenado diácono, mas sua carreira religiosa terminou de forma abrupta, quando confessou estar apaixonado por Adele Allenbach. A revelação foi mal recebida pela igreja e pela própria família, principalmente por sua mãe, o que deixou uma marca profunda em sua trajetória. Afastado do clero, Eliphas Levi passou a buscar novos caminhos espirituais e intelectuais. Em 1841, ele publicou a sua primeira grande obra, a Bíblia da Liberdade, inspirada em autores místicos como Madame Guyon. O livro foi considerado ofensivo às bases da religião e da sociedade, resultando em sua prisão por 8 meses e em uma multa. Ainda assim, a sua escrita o consolidou como pensador ousado e contestador. Mesmo enfrentando críticas e perseguições, Eliphas Levi seguiu explorando ideias que misturavam filosofia, misticismo e práticas ocultistas. Sua produção abriu portas para conceitos que marcariam o esoterismo moderno, e sua influência se espalhou por gerações posteriores de ocultistas, consolidando seu nome como um dos pilares da magia e da tradição esotérica do Ocidente. Dogma e ritual da alta magia. O Dogma e Ritual da Alta Magia, publicado em 1854 por Eliphas Levi, é uma das obras mais marcantes do ocultismo moderno.
Diferente da visão comum que associava magia à superstição ou feitiçaria, ele a apresentou como uma verdadeira ciência espiritual, uma chave para compreender as engrenagens invisíveis do universo. Para ele, a magia era uma linguagem secreta que unia o visível e o invisível, a razão e o mistério, o homem e também o divino. A obra é dividida em duas partes: o dogma, que traz os fundamentos da magia, mergulhando em tradições como a Cabalá, o tarô e a astrologia, enquanto o ritual descreve práticas, invocações e símbolos usados pelos magistas. Assim, o livro funciona tanto como guia filosófico quanto manual prático, oferecendo ao leitor um caminho de autoconhecimento e transformação. Entre os símbolos mais celebres do livro está o Bafomé, figura que representa a união dos opostos, luz e trevas, masculino e feminino, espírito e matéria. Longe da interpretação demoníaca que lhe foi atribuída, Levi o via como a própria chave da magia, um arquétipo de equilíbrio e harmonia cósmica. Para ele, o magista deveria aprender a conciliar forças contrárias para alcançar a verdadeira sabedoria. O impacto da obra foi enorme. Ele se tornou referência para sociedades esotéricas como a Golden Dawn e influenciou figuras como Aleister Crowley. Mais do que um tratado de feitiçaria, o dogma ritual da alta magia se consolidou como um compêndio que une filosofia, misticismo e prática espiritual. Goetia. A Goetia é um dos grimórios mais celebres do ocultismo ocidental, associada sobretudo à chave menor de Salomão, compilada no século XVII. Nessa obra, a Goetia ocupa a primeira parte, reunindo a descrição de 72 espíritos que, segundo a tradição, teriam sido aprisionados pelo rei Salomão em um vaso de bronze selado com símbolos sagrados. O termo vem do grego goeteia, que significa feitiçaria ou a arte de conjurar espíritos, e já carrega a ideia de uma prática antiga de contato com forças invisíveis. Mais do que uma lista de entidades, a Goetia funciona como um verdadeiro manual de magia cerimonial. Cada espírito é apresentado com seus selos e títulos, além de funções específicas que variam entre ensinar artes e ciências, revelar segredos ocultos, influenciar sentimentos humanos ou conceder poder, riqueza e proteção. O objetivo do magista, no entanto, não era venerar essas entidades, mas dominá-las. O trabalho era feito dentro de círculos mágicos e protegidos por nomes divinos, que garantiam autoridade e segurança. A prática exigia um preparo muito rigoroso, que incluía jejuns, orações e disciplina mental. Nessa perspectiva, evocar e comandar os espíritos representava a vitória da consciência humana sobre forças caóticas e rebeldes e um exercício de poder espiritual mais do que material. O Grimório de Abramelin. O livro de Abramelin, escrito por volta de 1600, é um dos tratados mais enigmáticos do ocultismo ocidental. Atribuído a um suposto sábio egípcio chamado Abramelin, ele descreve um método que promete a união direta com o chamado Santo Anjo Guardião, entendido como a voz divina dentro de cada pessoa, a parte mais elevada da alma. Essa comunhão, segundo a obra, garante poder espiritual e até domínio sobre entidades sombrias, mas o texto também alerta: qualquer erro no processo pode levar à insanidade, o que mostra o peso e o risco desse caminho. A narrativa do livro começa com Abraão, que viaja em busca de sabedoria verdadeira. Após se decepcionar com magos que considerava superficiais, ele encontra Abramelin, que lhe transmite os segredos da chamada magia sacra. Essa parte funciona como uma iniciação, preparando o leitor para entender que o objetivo do livro não é apenas aprender rituais, mas acessar algo muito mais profundo: a centelha divina dentro de si mesmo. O núcleo do livro está nas instruções práticas. O aspirante deveria abandonar outros métodos e dedicar-se apenas ao caminho da magia sacra, seguindo regras de purificação, disciplina e devoção total. O ritual incluía um sistema próprio de horas mágicas e práticas que buscavam conduzir o mago ao contato direto com o divino interior.
Só após esse estágio, ele poderia usar o conhecimento para lidar com entidades espirituais e forças ocultas sem se perder. A Sociedade Thule. A Sociedade Thule, ou Thule-Gesellschaft, surgiu em Munique no início do século XX, fundada por Rudolf von Sebottendorf. Seu nome evocava a mítica ilha de Thule, associada a um passado ancestral idealizado. Embora inicialmente se apresentasse como um grupo dedicado ao estudo da antiguidade germânica, ele logo se tornou um ponto de convergência entre ocultismo e política. Foi a patrocinadora do Partido Alemão dos Trabalhadores, núcleo que mais tarde se transformaria no Partido Nazista, sob a liderança de Hitler. Ainda assim, não existem provas da sua participação direta. Membros de confiança do seu governo, como Rudolf Hebb e Alfred Rosenberg, eram ativos na sociedade. A Sociedade Thule mesclava tradições religiosas antigas, como o druidismo e mitologias nórdicas, com ideologias nacionalistas e bem raciais. Rapidamente passou a difundir propaganda antirrepublicana e antissemita, tornando-se um dos alicerces ideológicos que alimentaram o nazi. Os símbolos tinham um papel central em sua identidade, especialmente o octagrama, frequentemente combinado com triângulos ou com o chamado olho de Odin. A influência da Thule, contudo, não ficou restrita à Europa. Há registros da sua presença no Brasil até 1969, especialmente no Sudeste e no Sul, vinculada à difusão de tradições pagãs hiperbóreas. Aqui também inspirou a criação da Sociedade Rai-Brás, fundada em 1960 pelo militar Firmino Vinhas. Essa organização, voltada ao estudo esotérico da mitologia brasileira e ligada ao mito da ilha de Rai Brasil, defendia princípios como antimaçonaria, antissemitismo, homofobia e a obrigatoriedade do catolicismo. Dissolvida oficialmente, deixou ecos que se manifestaram em movimentos posteriores, como o eulasianismo. O Galdrabok. O Galdrabok, cujo nome significa literalmente livro de magia em islandês, é um grimório histórico datado aproximadamente do ano 1600. Trata-se de um pequeno manuscrito reunindo 47 feitiços e estaves, que são símbolos rúnicos e desenhos mágicos usados para conjurações. O livro foi compilado por 4 autores, 3 deles islandeses e um dinamarquês, que trabalhou com material em islandês, possivelmente entre o final do século XVI e meados do século XVII. Seu conteúdo combina elementos cristãos, rúnicos e nórdicos, incluindo invocações a demônios, deuses e santos, além de instruções para o uso de ervas e objetos mágicos. Os feitiços têm propósitos diversos. Alguns são protetores, destinados a problemas como complicações na gravidez, dores de cabeça, insônia, pestilências, sofrimento no mar e angústia, e outros são bem inofensivos ou manipulativos, meio que voltados para causar medo, como adoecer pessoas, enfeitiçar mulheres, matar animais, encontrar ladrões e até provocar flatulência. É isso mesmo, um feitiço que faz peidar. O Galdrabok foi publicado pela primeira vez em 1921, em uma edição sueca diplomática. Depois, uma tradução para o inglês surgiu em 1989, seguida por uma edição detalhada e comentada em 92. Depois, em 95, saiu uma segunda edição revisada, incorporando correções e novas notas, tornando o Grimório acessível para estudiosos e praticantes de magia interessados na tradição islandesa. Sabá de Bruxas. O Sabá das Bruxas, também chamado de Aquelarre, é descrito como uma reunião mística de bruxas e praticantes de magia. Apesar das lendas, nunca houve provas históricas da sua existência. O termo surgiu de uma deturpação do Shabat judaico, fruto de preconceito e confusão, e acabou ganhando força na Idade Média, especialmente nas obras demonológicas e nos relatos inquisitoriais. Mais tarde, passou também para a literatura e para a arte,
consolidando-se como um símbolo sombrio do imaginário europeu. O mito começou a se formar nos Alpes ocidentais, por volta do Concílio de Basileia, entre 1431 e 1449. Foi nesse período que tradições populares, crenças antigas e a visão teológica cristã se misturaram, criando a imagem que se espalhou pela Europa. Nessas histórias, o sabá era marcado por danças, banquetes e voos mágicos das bruxas, que viajavam a pé, em animais ou em vassouras. Sempre havia a presença de entidades demoníacas que presidiam os encontros. A palavra sabá, derivada do hebraico Shabbat, que também significa descanso, foi distorcida para significar caos e desordem, quase sempre com um peso antijudaico. No fim, o sabá das bruxas não foi um culto real, mas uma construção cultural. Ele nasceu da fusão de lendas pré-cristãs, crenças populares, medo do desconhecido e da demonização feita pela Igreja e pela Inquisição. Mais do que uma prática, o sabá é o reflexo de como a superstição e a intolerância moldaram séculos de perseguições e alimentaram o imaginário sombrio do Ocidente. Necromancia. A necromancia é uma das práticas mais antigas e obscuras da magia, centrada na comunicação forçada com os mortos. Desde a antiguidade, povos como egípcios, babilônios, gregos e romanos recorriam a rituais que evocavam espíritos para obter respostas, prever o futuro ou manipular forças ocultas. Diferente do culto aos antepassados, a necromancia tinha caráter transgressor, marcada por fórmulas proibidas, sacrifícios e símbolos de morte. Na tradição judaico-cristã, a prática é totalmente condenada como abominação, mas ainda assim existem episódios notáveis, como a consulta do rei Saul à bruxa de Endor, registrada na Bíblia. Esse episódio revela a tensão entre a proibição divina e a necessidade humana de buscar respostas no além. Durante a Idade Média, a necromancia foi associada à bruxaria e também à magia negra. Acreditava-se que os necromantes não falavam com os mortos, mas com demônios que assumiam suas formas para enganar. Essa visão fortaleceu sua ligação com a heresia, levando à perseguição inquisitorial. Ainda assim, alguns grimórios preservaram instruções detalhadas de evocação, combinando rezas cristãs com práticas pagãs. Até hoje, a necromancia permanece como um símbolo do fascínio humano pela morte, pelo mistério e também pelo proibido. O Grande Alberto. O Grande Albert é um dos grimórios mais conhecidos da tradição ocidental, embora a autoria seja atribuída de forma duvidosa a Alberto Magno, o teólogo e filósofo do século XIII. O texto começou a circular no fim da Idade Média e ganhou sua forma definitiva no Renascentismo, reunindo saberes de medicina popular, astrologia, alquimia e práticas mágicas. A obra abrange temas variados, desde embriologia e astrologia prática até as virtudes ocultas de plantas, pedras e animais. Também traz compilações de autores antigos como Plínio e Galeno, além de fórmulas de remédios fitoterápicos e usos incomuns de substâncias para tratar doenças. O livro carregava uma fama ambígua. Para alguns, era uma fonte de segredos e curas. Para outros, uma obra perigosa capaz de atrair forças malignas apenas por ser lida. Hoje, continua despertando interesse, tanto como objeto histórico, quanto como registro do imaginário esotérico europeu. Cultos de Kali. Os cultos de Kali ocupam um lugar singular no imaginário religioso, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Sua figura, de aparência temível, reúne morte, destruição e renascimento em um único arquétipo. Diferente de divindades que apenas protegem ou acolhem,
Kali confronta seus devotos com o lado cru da existência, mostrando que a libertação espiritual não acontece sem antes enfrentar o ego, a ilusão e a sombra. Essa característica a transformou em uma das deusas mais enigmáticas do hinduísmo, reverenciada não só como a destruidora, mas também como a mãe que conduz à iluminação. Na Índia, suas raízes se confundem com tradições védicas e sobretudo com práticas tântricas, em que a espiritualidade é vivida sem suavização. Rituais em cemitérios e locais liminares buscam trazer os devotos para perto da energia vital e mortal ao mesmo tempo, colocando-os frente a frente com o ciclo da existência. A presença da deusa era invocada em cânticos, oferendas e até em ritos de sacrifício, que escancaravam a ideia de que a vida e a morte são inseparáveis. Essa dualidade é o que torna seus cultos tão fascinante. Para alguns, Kali é uma mãe mais protetora, feroz, contra tudo que ameaça seus filhos. Para outros, é uma deusa implacável, exigindo coragem e renúncia absoluta em troca de poder e sabedoria. Mesmerismo. O magnetismo animal ou mesmerismo surgiu no século XVIII pelas ideias de Franz Mesmer, que acreditava na existência de um certo tipo de fluido vital, invisível, presente em todos os seres vivos. Esse fluido, segundo ele, poderia ser manipulado para curar doenças e transformar o corpo e a mente. A proposta logo ganhou fama, espalhando-se pela Europa e pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que atraía muitos seguidores entusiasmados e críticos que o acusavam de ser um charlatão. Na prática, o método envolvia a imposição das mãos ou uso de objetos metálicos que supostamente canalizavam essa energia. Os pacientes relatavam calor, tremores, crises convulsivas e até estados de transe, que para os crentes revelavam habilidades ocultas como clarividência e intuição espiritual. Para a ciência, porém, esses efeitos não passavam de imaginação ou sugestão, e o fenômeno era tratado mais como um espetáculo do que como uma terapia. Apesar das críticas, o mesmerismo abriu caminho para novos estudos. Experiências derivadas de suas práticas levaram ao desenvolvimento da hipnose, explorada por figuras como o Abade Faria e James Bride. Ao mesmo tempo, o magnetismo animal inspirou sociedades ocultistas e correntes espirituais, que viam nele a manifestação de uma energia vital semelhante às forças descritas por tradições alquímicas e místicas do Oriente. Bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e de ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e o seu hype para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se por acaso você viu algum erro aqui neste iceberg, por favor, comente aqui para que as outras pessoas possam ver a sua opinião e que também possam aprender tudo sobre o ocultismo e também o esoterismo. Desde já, eu agradeço muito o seu acesso. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.